A figura de Jesus sempre nos conforta. Ei-lo, mais uma vez, retratado nos tempos modernos. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo 23 é o mais conhecido de toda a humanidade. Eventualmente, nós buscamos o consolo e o amparo nesse salmo. Os salmos são ditos o coração do Velho Testamento. Salmo é uma figura de poesia. Ele significa louvor. Existe um programa chamado Evidências, cujo locutor se chama Rodrigo Silva. E nós fomos buscar nesse programa, chamado Salmo 23, a História, uma parte do nosso embasamento para o estudo da noite de hoje. Rodrigo começa contando que certa vez uma estação de rádio resolveu fazer um concurso. E as pessoas deveriam buscar o tema para o concurso. E o tema que venceu foi o Salmo 23. Os candidatos então deveriam declamar o Salmo, cada um no seu jeito, na sua forma, na sua maneira, no seu tom. Os candidatos iam muito bem, cada um destacando-se em questões técnicas, muito bem colocadas. Bem, um dos participantes foi um senhor que, embora desprovido de todas as qualidades técnicas necessárias, foi o único que arrancou lágrimas do auditório, fazendo até mesmo o júri esquecer de anotar os pontos. Um dos participantes, sem entender o que estava acontecendo ali, sem entender a reação do auditório, perguntou a um colega por que aquele homem de uma voz arranhada, como aquela, conseguiria tal fato. A resposta foi a seguinte: enquanto todos os locutores demonstravam conhecer o salmo do pastor, aquele homem foi o único que demonstrou conhecer o pastor do salmo. Vejamos, quando nós nos referimos então ao Salmo 23, fala-se das ovelhas. É um pastor que tem o seu rebanho de ovelhas. Bem, para tratar com as ovelhas é preciso ter determinados conhecimentos. Vamos falar um pouco disso. Esse salmo foi escrito 1000 anos antes de Cristo e continua tão atual. 1000 anos antes de Cristo, 2000 anos depois de Cristo. Então esse salmo tem aproximadamente 3000 anos. E continua arrancando lágrimas dos nossos olhos, tocando-nos profundamente. Davi era um pastor de ovelhas
para sua família ainda muito jovem e tinha essa maestria da poesia. Tocava harpa muito bem. Em determinado momento de sua vida, foi dito a ele que ele seria o rei que iria unificar as tribos de Israel. Passado o tempo, e isso ocorreu mais para frente. E aí vem esse salmo passando de tempo de geração em geração. Bom, a gente pensa que o trabalho de um pastor de ovelhas é aquele rapaz que fica lá um pouquinho mais elevado que as ovelhas, olhando as ovelhas pastarem, não é? Mas não é bem assim, não. O trabalho de um pastor de ovelhas no Oriente Médio é tremendamente escaldante, porque ele fica realmente debaixo do sol, né? Práticas típicas dos tempos bíblicos são ainda utilizadas até hoje por grupos como beduínos e famílias de origem árabe. Devido ao clima seco da região desértica, as pastagens das ovelhas geralmente são feitas longe do curral, nas poucas regiões de oásis, onde tem água, árvores, pastagens, sombra, né? Vem aquela água limpa, fresca, bonita, dá vontade de tomar. E as águas dos oásis, que são muitas vezes citadas, inclusive na Bíblia, são aquele manancial que surge em pleno deserto da Judéia e que serviu de muitas vezes para as citações de Jesus. Nos dias de Davi, um verdadeiro oásis no meio do nada significava que muitas vezes, especialmente naquele tempo, o pastor teria que se levantar bem cedo, buscar o seu rebanho, atravessar o deserto em busca daquele local aprazível, com características de oásis, e ali ficaria com o seu rebanho passando o dia. Essa travessia poderia demorar algumas horas e por isso ele tinha que sair bem cedinho, ainda de madrugada. Isso porque o sol no deserto é inclemente. Então, ele não poderia colocar as suas ovelhas em risco para ficar debaixo daquele sol escaldante. Então, nós tínhamos o curral e o oásis. E entre um e outro, o deserto. O deserto. Devido à sua natureza coletiva, as ovelhas não se dão bem em criações de confinamento. Elas vivem melhor em rebanhos, junto à companhia de outras ovelhas. Atravessar o deserto com esses animais não era tarefa fácil, porque as ovelhas tinham dificuldade nesse processo de travessia. As ovelhas são animais com peso médio, quando adultas, em 50 quilos. E elas fornecem de 4 a 5 quilos a cada vez que são tosquiadas. Mas aí existe o pastor. É comum ver no Oriente Médio 2 pessoas cuidando de um rebanho. Às vezes um jovem e uma mocinha, às vezes um jovem e um ancião, às vezes 2 jovens, às vezes um jovem e uma criança. E o motivo para esse comportamento é que a ovelha geralmente não aceita muito bem a troca de proprietário. Ela se acostuma tanto com o seu pastor que ela fica deprimida se ele lhe falta. Ela, inclusive, recusa água e alimento. Então, é por isso que é costume que tenha 2, porque na falta de um,
eventualmente ou definitivamente, as ovelhas já se acostumaram, já se adaptaram com esse novo. Então, a estratégia de colocar um segundo pastor à frente do rebanho, nesse caso, é para que elas já estariam acostumadas com o novo pastor e assim não sentiriam falta do que já vinha há mais tempo com elas. Bem, a relação entre o pastor e as ovelhas é bem mais forte, então, do que a gente pode imaginar. Daí a beleza de sermos nós, considerados poeticamente, ovelhas que podem chamar o seu Deus de o meu pastor, aquele que garante que nada me faltará. Uma breve análise da língua hebraica, o idioma deste salmo, nos revela uma interessante surpresa quando o texto original diz Adonai Yahvé. Ele está usando um título para Deus. É um pronome de tratamento, uma forma de chamá-lo respeitosamente. Quando esse texto original dizia, então, Adonai Yahvé. Era comum, e ainda é, chamar Deus de uma forma extremamente respeitosa. Inclusive existe aquele termo, né? Não usareis o nome de vosso Deus em vão. E quando a gente fala muito a mesma coisa, a gente acaba gastando aquela coisa e aquilo não tem mais efeito. Então o nome de Deus era dito de uma forma de reverência profunda. Então, o Senhor é meu pastor e o complemento nada me faltará, na verdade não tem muito bem esse sentido de nada me faltará, né? Porque parece que tudo que eu quiser pedir para Deus, Ele vai me dar, Ele vai me prover de todas as coisas, e não é bem assim, né? Esse de nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo, aí já se aproxima. Esse nada me faltará, na verdade, é porque quando se traduz do hebraico para o português, foi a palavra mais próxima que descobriram, que acharam à época da tradução, que acho que é da Bíblia de Jerusalém. Mas o mais ideal hoje em dia, já analisando a língua hebraica, transcrevendo para o português, é não me faltará. Então, o Senhor é o meu pastor, não me faltará. O Salmo 23 é conhecido como a oração da confiança. O Senhor é meu pastor e eu confio que Ele não me faltará nos momentos difíceis da minha vida. Por isso, essa ideia do não me faltará fica mais adequada ao primeiro versículo do Salmo 23. Outra coisa bastante marcante nas ovelhas, de um modo geral, é o seu medo. Elas praticamente não possuem elementos naturais de defesa. Elas não têm garras, elas não têm dentes afiados, elas não são animais venenosos. Então, elas não têm mecanismos de defesa diante de um ataque de um predador. Então, elas desenvolveram o medo como um mecanismo de defesa. Ela não vai se embrenhar em qualquer lugar porque ela tem medo, né? Isso pode ser uma ajuda para determinadas questões, mas pode ser muito prejudicial em outras questões, né? Elas têm medo de praticamente qualquer coisa e, em alguns casos, inclusive do seu próprio reflexo na água. O barulho da correnteza também pode assustá-las. E é por isso que após a estafante travessia pelo deserto, o pastor deve conduzi-las às águas de descanso. Ali. Isto é, as águas que descansam e ao mesmo tempo águas que sejam tranquilas, para não assustá-las a ponto de impedir que assim morram de sede. Imagine um tipo de animal que mesmo diante de uma nascente de água, morre de sede apenas porque tem medo. Parece com quem, hein?
conosco, né? Pois esse é um comportamento muito semelhante a todos nós, que exatamente e semelhante aos nossos medos, né? Afinal de contas, quantas pessoas perdem oportunidade de amar apenas porque tem medo? Medo de amar, medo de servir, medo de se arriscar diante de Deus. Somos como as ovelhas, ovelhas sedentas, porém medrosas. Nós nos tornamos infelizes de tanto querermos ser felizes, mas o medo nos impede. Certo beduíno explicou que em algumas ocasiões o pastor tem que pegar a água com as próprias mãos e levar até a ovelha, dar-lhe de beber, para que ela não morra de sede. Isso ainda aumenta ainda mais esse sentido do pastor aplicado a Deus, quando é dito que ele nos leva às águas tranquilas e refrigera a nossa alma. Mesmo em meio aos infernos existenciais, mesmo diante de nossos temores. Imagine só aquela aparente monotonia de uma vida de atividade pastoril do Oriente Médio naquele tempo. Como nós podemos ver nesses tipos palestinos, a sua tarefa é vigiar as ovelhas, não deixando que nenhum mal lhe aconteça e cuidando para que não passem necessidade. As roupas do pastor, elas também não são roupas bonitas, porque eles precisam ter roupas que os protejam do sol escaldante do deserto, que lhes castiga a pele todos os dias. O pastor sabe que esta será novamente a sua rotina na manhã seguinte, mas o pastor não se importa. Ele gosta do que ele faz, ele ama o seu rebanho. Esse comportamento ilustra muito bem algumas comparações que Jesus fez entre a sua pessoa e a figura de um pastor de ovelhas. Através desse contexto, amplia-se mais o sentido profundo das palavras de Jesus quando declarou: eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Está ali o pastor e o seu rebanho. Então, vamos chegar aqui no cajado. Jesus com certeza conviveu com muitos pastores de ovelhas, porque aquela sociedade era predominantemente pastoril e artesã. O povo, então, que o ouvia, compreendeu de modo bem claro essa comparação que ele fez ao equiparar o seu amor pela humanidade com o de um pastor pelo seu rebanho. Chega finalmente, então, a tardezinha e o pastor tem que pegar o seu rebanho que está lá nas pastagens, no oásis, e voltar com elas para o curral. O ideal é sair no momento em que o sol já não esteja mais tão escaldante, tomando o cuidado para não pegar aquele frio da noite que vai adentrando no deserto, que aí as temperaturas caem absurdamente. Foi talvez imaginando esse caminho de volta ao aprisco que Davi compôs: ele me guia pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Isso quer dizer que ele me leva por caminhos retos, não tortuosos, e com ele estamos seguros de estar voltando para casa, estar de volta para lá. Novamente é a confiança. Mas o texto também abre espaço para a possibilidade de provações ao longo do caminho. Em outras palavras, a companhia do bom pastor oferece conforto e segurança, embora não garanta uma paisagem constantemente tranquila.
Porque existe a possibilidade de andar pelo vale da sombra da morte. Alguns comentaristas supõem que o vale da sombra da morte, descrito por Davi nesse salmo, era realmente um local geográfico, fisicamente geográfico, né? Um lugar real, de caminhos íngremes, apertados, rochas que ofereciam muitos riscos para a vida do rebanho, o ataque de animais, predadores, que ficavam nos penhascos, a queda das ovelhas nesses penhascos com um terreno bastante escorregadio. Por isso o nome Vale da Sombra da Morte, isto é, os vales em que há constante risco de vida. Mas esse trajeto é inevitável para poder voltar. Então, é necessário enfrentá-lo. E como fazer com que animais tão medrosos como as ovelhas atravessassem uma região tão difícil e tão perigosa como aquela? Alguns pastores desenvolveram uma técnica de adestramento muito interessante. Eles cantavam ou tocavam algum instrumento para que as ovelhas, ao som de sua voz, se acalmassem. Elas então formavam uma fila, uma após a outra, chamada fila indiana, e através do lugar perigoso, elas reconheciam a voz do pastor e as fazia lembrar da segurança. E então elas caminhavam por aqueles vales sombrios. E Jesus disse certa vez: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E se a ovelha caísse, como o pastor poderia resgatá-la? Aí entra o cajado. O cajado, ele tinha 3 funções. Ele servia de bastão, que aí está lá no Salmo, o teu cajado, a tua vara e o teu cajado. Então, cajado normalmente era usado para tocar o rebanho. Ovelhinha, você saiu daí, vem para cá. Chegava ela para junto do rebanho, né? Porque a ovelhinha queria pastar onde tivesse uma pastagem bonitinha, aí ela ia lá e a outra ia seguindo, né? E como se diz, né? Um cego guiando outro cego cai no abismo. Aí caíam 2, 3, 4, né? O pastor tinha que estar sempre atento, porque não é fácil essa vida de pastor, né? Nada fácil essa vida de pastor. Ele tem que estar sempre atento para que as ovelhas não se percam ao longo da jornada. Então o cajado, ele era usado para tocar esse rebanho desta forma, né? Ele trazia as ovelhinhas que estavam fugindo do rebanho com a sua função de vara, quer dizer, a outra parte ali, a parte de baixo do cajado. E aí ele tocava aquela ovelhinha desobediente para ela voltar para junto das outras, para junto do grupo. E muitas ovelhas, elas caíam em buracos de difícil acesso. E aí o pastor tinha que ir lá e buscá-la. Aí, quando o braço do pastor não alcançava a ovelha no precipício, o que ele fazia? Ele puxava a ovelha com o outro lado, né, da vara, que é o lado do cajado, a ponta curva. Ele buscava a ovelha lá do outro lado do cajado. Ele buscava ela. E se ela estivesse ferida, ele pegava aquela ovelhinha de 50 quilos e colocava aos ombros e carregava. Então, o pastor pescava a sua ovelha. Pescava a sua ovelha. E a ponta também do cajado, muitas vezes escondia um dispositivo que era uma pequena lança. Então, se viesse algum animal predador, ele tinha ali também o poder de afastar aquele animal predador. Então, o cajado é um instrumento muito especial. Tinha também o estilingue que o pastor usava, né, para poder afugentar algum animal, algum predador. Como você vê, esse instrumento então tinha a proteção de lança, salvadora,
o cajado, que buscava as ovelhas, e disciplinar, que era o lado do bastão. E aí o mesmo Deus, pastor, acolhe, protege e direciona aqueles a quem ama para que eles não sofram, para que nós não soframos. Mas sim, permite muitas vezes para que essa dor possa nos aprimorar, nos ensina em certos momentos o que de outra forma não conseguiríamos aprender. Ele permite muitas vezes isso, né? E essa finalidade é uma finalidade muito dinâmica. E aí, depois disso tudo, depois dessa travessia de volta do oásis para o curral, eis que as ovelhas chegam no aprisco, né? Que é o curral, que é a casa, que é o lar. Chegam no aprisco. E elas parecem saber que estão chegando em casa, que o deserto ficou para trás. Aí o pastor costuma fazer uma última recontagem para ver se nenhuma ficou para trás. É necessário fazer essa contagem diversas vezes. As condições daquele local, somadas à falta de secas, tornam um deserto um local muito traiçoeiro para o rebanho, com possibilidade de extravio para o grupo. E aí o pastor conta e reconta novamente. E então vamos nos lembrar da parábola do bom pastor, que deixa as ovelhas no aprisco, no local seguro, no local aprazível, e volta para buscar a ovelha desgarrada. Ele deixa porque sabe que aquelas ovelhas já estão num local seguro, e não esquece de nenhuma delas, nenhuma. Essa parábola ilustra bem o amor de Deus por nós, seres humanos. Ele nos trata como se fossem únicos, no sentido que todos nós somos muito importantes para Deus. Nós somos o seu tesouro mais precioso. Então, toda vez que o pastor sai a pastorear buscando as suas ovelhas feridas, e ele carrega essa ovelha nos ombros de volta. Ter esse pastor que nos cuida com muito carinho, com muito cuidado, nós nos sentimos amados, amparados, protegidos verdadeiramente, porque ele faz isso porque nos ama. E ele refrigera o nosso ser ao atravessarmos o caótico deserto da existência. Afinal, ele nos fornece o oásis que alivia a nossa travessia e garante que o sofrimento terá fim, por mais duro que seja. Ele é passageiro, pois um dia habitaremos na casa do Senhor, não apenas por um tempo, mas para todo tempo, para todo sempre ao seu lado, ao lado do bom pastor. Lendo este salmo, eu me deparei então com alguns comentários acerca dessa passagem de João. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade, eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens.
O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para o dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Buscando ainda alguns recursos para trazer o Salmo 23 numa visão espírita, nos deparamos com um trabalho de um senhor em que ele faz analisando as questões bíblicas. O seu nome é Severino Celestino. Analisando as traduções bíblicas, ele vai trazer para nós algumas interpretações acerca do Salmo 23. E também uma senhora de nome Denise Lino, que também nos abrilhantou e fomos pegando alguns trechos desses estudos para trazermos hoje aqui. Salmo 23, a oração da confiança. Na cultura judaica, como nós já falamos, é um gênero literário, é a poesia, é o louvor, é uma prece de louvor, é uma prece de gratidão, este salmo. Os salmos. O Salmo 23 traz muita coisa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como dissemos um pouco antes, essa tradução mais adequada à expressão Senhor seria, na expressão judaica, Yahvé, que é uma designação para referir-se a Deus, ao Altíssimo, um sentido de muita reverência. E na sequência, como já falamos, aquela tradução nada me faltará, o melhor é não me faltará. O Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. E aí nós encontramos então essa relação de confiança. O Senhor é meu pastor, nele eu confio. Eu confio agora e eu confio nas coisas para o futuro. Isso também nos faz lembrar a oração do Pai Nosso, bem no seu iniciozinho. Pai Nosso, ele diz que ele é Pai de todos nós na oração. Somos todos filhos. Deus é meu pastor e Ele não me faltará. Essa expressão é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que também provê as nossas necessidades. Então toda essa confiança vai nos trazer, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então no nível simbólico, o pastor vai conduzir aquele que está na aridez da vida, nas dificuldades do deserto, das experiências psicológicas, para as verdes pastagens da superação. Para o momento de descanso, para o fechamento dos ciclos de provação,
para o encerramento das fases de conflito na substituição dos comportamentos ou dos condicionantes emocionais desarmonizados por aqueles que são exatamente o remédio por estarem harmonizados. Essa é Denise Lima. E aí encontramos então a nossa necessidade da reencarnação. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Como assim? Bem, quando nós encontramos Jesus a conversar com Nicodemos, como é possível um homem como ele, Nicodemos, voltar ao ventre de sua mãe? E Jesus responde que era preciso nascer da água e do Espírito. Então a água é o que faz com que a vida volte ao corpo físico. Para podermos reencarnar, necessitamos do útero materno, onde nós estamos no líquido amniótico, desenvolvendo esse novo corpo para essa nova fase da nossa vida existencial infinita. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. O Pai da vida faz a cada um de nós voltar ao corpo físico, e essa volta ao corpo é uma volta guiada num processo reencarnatório, guiada por caminho justo por causa do seu nome, do seu amor, para podermos completar o nosso processo evolutivo. Essa volta guiada, ela é guiada porque nós estamos confiando nos trabalhadores que nos auxiliam do plano espiritual, dos que já sabem mais do que nós, programando o nosso corpo físico, ajudando-nos na confecção do nosso corpo físico. E novamente aí nós estamos confiantes em Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Novamente a nossa relação de confiança, e encontramos nele as respostas para os nossos temores. Então, se eu vou andar por aquele vale da sombra da morte, eu vou retornar ao corpo físico, onde eu esqueci o meu passado, e que no momento eu temo pelo meu futuro, eu necessito ter confiança, fé e esperança. Porque isso é para mim, é o caminho, é o melhor caminho que eu tenho para trilhar. Mas eu não estou sozinho. Sabemos que existem as adversidades da vida, as dificuldades que aparecem, mas tu, pastor, estás comigo. Podemos facilmente nos desviar do caminho reto e entrarmos numa vereda difícil no curso da vida ou das vidas sucessivas, sabendo que os problemas surgem e que muitos deles se passam no íntimo do ser, nas relações emocionais, no campo espiritual, nas famílias, nos processos obsessivos, e somente quem está enfrentando um processo obsessivo num parente próximo, num ser amado, é que pode entender que esse caminho, poderia entender que esse caminho é ameaçador. Ou alguém que tem um familiar com um problema mental, uma doença mental, uma enfermidade que lesou a sua capacidade de raciocínio e de escolhas corretas na vida. Então, muitas vezes nós estamos nesse vale obscuro em plena luz do dia. São caminhos escuros, mas que estão no nosso íntimo. Mas quando nós nos colocamos nessa situação, nós sentimos nesse salmo algo muito similar a essas nossas vidas e encontramos nele essa resposta para os nossos temores. Ainda que isso ocorra, não temerei mal algum. Não no sentido que o mal não vai nos alcançar. Sim, ele vai. Aquilo que nós achamos que é um mal, na verdade, vem para que nós possamos nos soerguer, superar essas dificuldades que nós temos. Nada que nos atinja é para o nosso mal.
Se nós olharmos a vida com essa nova conotação, nós então encontraremos esse caminho de paz. Nós precisamos então restabelecer esse caminho, essa ideia de que o mal, ele é aquele sentido que é uma coisa que nos faz sentir ruim, né? Mas não é uma relação punitiva, é uma relação para o nosso crescimento. Tu estás comigo, o teu bastão, isso aqui eu já falei. Volta aqui. Tua vara e o teu cajado me consolam. Vai tocá-los, vai suavemente conduzir ao aprisco do conforto e da segurança. Nós vamos encontrar no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, no seu capítulo 3, o excelso canto. Ela nos fala assim: a montanha, em sua grandeza especial, é também um símbolo. O filho do homem que desce a nós, homens, vencendo as dificuldades do mergulho no abismo, e do homem, Jesus, que sobe, conduzindo os homens por sobre escarpas lacerantes até o seio de Deus. A montanha, galgar, subir a montanha, pode significar vencer os óbices que perturbam o avanço da jornada evolutiva. Descer, deixar o monte, é não considerar o empecilho, refazer o caminho, alongar as mãos em direção dos que ficaram tolhidos na retaguarda. É muito áspera a descida aos homens para erguê-los a Deus. Perder-se entre as querelas humanas para encontrar espíritos em perturbação na noite das necessidades aparentes e resplandecer em madrugada sublime, guiando-os por sobre os escombros da véspera, a fim de subirem até o planalto onde brilha permanente o sol do claro e demorado dia. Descer sem decair. Esquecer-se e vir até os que debatem nas questiúnculas, que vitalizam com desconforto emocional e sofreguidão. Dar-se, integrar-se, de tal modo que seja comum a todos, mas a nenhum igual. Este é o díptico. Subir, descer. Subir sem abandonar a baixada. E descer sem esquecer os cimos. Prepara-se perante mim, uma mesa perante mim. Essa parte é mais interessante. O que será isso? Complicado, né? Parece estranho. Aí ele fala que está preparando a mesa, está preparando a reencarnação. O que é preparar a mesa? Naquele tempo, havia... uma das últimas refeições do dia, ela era feita entre 3 horas da tarde e 4 horas, e assim ia até o final do dia. E era a refeição mais farta, né, para repor as energias do dia. Preparas uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos. Parece uma afronta, mas não é. Se nós olharmos pela questão da reencarnação, eu preciso evoluir. Mas para que eu possa evoluir, eu preciso sanar as minhas pendengas. Com quem? Com aqueles que um dia eu me fiz inimigo e que se fizeram meus inimigos. Então esse preparas uma mesa tem um significado perfeito dentro da doutrina espírita. Prepara a minha reencarnação porque eu quero junto dos meus inimigos, ou seja, família espiritual e família corporal, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo.
Eu preciso da família e na família estão as minhas maiores pendengas. Que está próximo, porque a gente precisa se aproximar e não se afastar. É a vida futura. Os espíritos superiores me chamaram para discutir os processos reencarnatórios. A preparação que os espíritos engenheiros da reencarnação fazem na presença dos meus inimigos, adversários de outros tempos, provocadores, aqueles que mantêm uma relação de antagonismo para conosco. Mas ele pede, unges a minha cabeça com óleo. Reencarnação é a mesa que não exclui as dificuldades da vida. Unges a minha cabeça com óleo, ou seja, ele me dá condições para que a reencarnação logre êxito. Ele me brinda com tudo que eu preciso para que eu tenha êxito. O meu cálice transborda, eu festejo porque eu tive sucesso no campo das experiências emocionais, morais e espirituais. É a festa. Não é transbordar de embebedar-se, mas é aquele momento em que há festa no céu quando um pecador se arrepende, não é? É o momento de festa, é o momento de paz, de louvor a Deus. Muito obrigada pela oportunidade. E por isso o cálice transbordará. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa. Porque aquele que ouve a voz do pastor o segue. Exultai e alegrai-vos, porque grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Algumas traduções colocam todos os dias das minhas vidas. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias na minha vida. Bem-aventurados e misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E aí, nesse fecho, são as vidas sucessivas, as reencarnações, porque eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se tudo que vinha antes era a confiança profunda, o final, a certeza reencarnatória e aquela noção de Deus soberanamente justo e bom para com todos.